Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo nos ajude, neste vídeo, a nós compreendermos o que é a devoção. Que ele nos ajude também a sermos muito devotos de Nossa Senhora e a termos a devoção mesmo, que é essa vontade pronta para o culto divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse vídeo, nós iremos ler, acompanhar a segunda parte do primeiro capítulo do livro, que é sobre em que consiste a devoção. Na aula passada, nós vimos o que consiste a santidade, que é a perfeita identificação com a vontade de Deus a nosso respeito e a perfeição da caridade em nós, que é a plena. Essas coisas também coincidem substancialmente com a plena configuração com nosso Senhor Jesus Cristo, o ideal perfeito do Pai. O Espírito Santo nos modela a imagem do Cristo, novo Adão. Então, nessa segunda parte, que nós vemos em que consiste a devoção, cabe a gente fazer essa pergunta. O que é essa devoção? A gente vê muita gente dizendo, sou devoto de São Francisco, sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, mas fica a questão, o que é devoção? Né? O que você responderia que é devoção? Que é rezar mais especialmente por um santo? Que é ter uma imagem dele? Então, o que é que nós poderíamos definir o que é a devoção? Santo Tomás, ele define assim: a devoção consiste na vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus, para se entregar ao culto divino. Então é uma vontade pronta para se entregar ao culto divino. Note que aqui nós estamos falando de Deus, não estamos falando ainda dos santos, de Nossa Senhora, São José, os santos anjos. Estamos falando de Deus. A devoção é essa vontade pronta para o culto divino, para tudo que está relacionado ao serviço de Deus. É uma vontade pronta, não é sentir, ter emoções e ter aquela fé sentimental de que se eu estou rezando, mas não estou sentindo, então não vale. Ou se eu fui rezar o texto, não senti algo diferente, não estou rezando. Não. É essa vontade pronta. Isso sim é devoção. A devoção acidental, que é essa de sentir algo, mas é acidental, não é essencial. Devoção essencial é essa, vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus. Como eu digo aqui no meu livro, bem longe do sentimentalismo na fé atual, a devoção essencial é uma disposição que deve ser habitual para o culto divino, e não sentir-se disposto a algo do tipo. Não, de maneira alguma, amor, fé ou devoção são sentimentos. Amor não é sentimento. Pelo contrário, na vida interior, muitas vezes vamos nos deparar com momentos de aridez, secura, e isso é normal. É Deus querendo nos purificar para estarmos mais perto do seu coração. Mas, voltando ao tema central, devoção é essa disposição para o culto divino. Toda devoção tem como fim último o próprio Deus, mesmo a devoção aos santos ou à Virgem Maria. Com isto, podemos derrubar uma objeção dos protestantes, que nos acusam de adorar imagens ou santos. Nós veneramos os santos por causa de Deus. Porque isso nos aproxima dele, que é e sempre será o centro. Nunca um católico adora uma imagem ou um santo. Então, os protestantes, que a gente conhece mais popularmente como crentes evangélicos, eles têm essa acusação. Vocês adoram imagens, vocês adoram santos, vocês têm vários deuses. Deus proibiu isso, é para adorar somente a Deus, mas a gente não adora. No fundo, eles não sabem o que é realmente adorar. Eles acham que se eu me ajoelhar diante de uma imagem de Nossa Senhora, estou adorando ela. Não. Nós veneramos nos santos aquilo que eles têm de Deus. Porque os santos têm Deus neles. Eles são amigos de Deus. E isso faz bem pra gente. Se a gente... Muitas vezes até essas pessoas que acusam a gente dessas coisas, os protestantes, às vezes eles chegam no irmão, meu irmão, reze por mim. Então, se o irmão da terra, que não está no céu, pode rezar pela gente, quem dirá um santo que está lá contemplando Deus face a face não poderá. Então, é a comunhão dos santos. A gente diz lá no credo, creio na comunhão dos santos. Então, essa comunhão, nós temos essa comunhão com o céu. Então,
toda devoção, o centro dela é Deus, vai para Deus. No fundo é Deus. Então, se eu honro São Francisco, honro Nossa Senhora, vai para Deus. Tudo isso tem como fim último Deus. Não para em Nossa Senhora, não para em São Francisco, não para no santo que eu tenho devoção, né? Então, alguns dizem que Maria ou os santos não podem interceder e que nós não podemos rezar a eles, porque isso seria trocar Deus e adorar criaturas, e dizem que isso é expressamente condenado na Bíblia Sagrada. Dentre os versículos que citam está a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, onde se lê: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus feito homem. Então, São Paulo diz aqui, há um único mediador, Cristo. Aí eles vêm e dizem, então não há outros mediadores. De fato, Cristo é o único mediador, mas em Cristo os santos intercedem por nós, né? Não é como se fosse algo à parte, mas é algo com Cristo, entendem? Os santos não estão separados de Cristo, né? Então a igreja, ela nos diz lá na Lumen Gentium, né, no 49, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, foi o que eu falei, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto do Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por seguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Então, as palavras da Lumen Gentium não deixam de interceder por nós junto do Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Então a igreja não nega isso, não está negando a Bíblia, pelo contrário, está em plena comunhão com ela, né? A igreja, ela nos dá a Bíblia, e é claro que ela vai entender a Bíblia. Também o Concílio de Trento, né? Há bastantes séculos, a igreja expressou, e Santo Afonso assim o citou em sua obra A Oração, que é útil e lícito invocar os santos como intercessores para rogarem por nós, a fim de que, pelos méritos de Jesus Cristo, alcancemos o que por nossos deméritos não somos dignos de obter. Eis as palavras do próprio Concílio de Trento. Aqui eu peguei do livro A Oração, de Santo Afonso. Agora, as palavras que eu peguei do próprio concílio, na sessão lá do concílio. É bom e útil invocá-los, os santos, suplicantes, e recorrer às suas orações e a seu poder e auxílio, para obter benefícios de Deus. Atenção, por seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que é nosso único Salvador e Redentor. Então a igreja nunca nega. Se a gente vai ler os documentos dela, não nega que Cristo é mediador, o único mediador, né? Isso, a questão de Cristo ser o único mediador, está em plena comunhão com os santos. Então a devoção também é aos santos, né? Então quando eu tenho uma devoção ao santo, ela travei. Quando eu tenho uma devoção a um santo específico, por exemplo, no meu caso, São Francisco e São José Maria Escrivá, eu procuro imitá-los. São santos que eu gosto, né, da maneira deles. Então, Francisco por causa do meu nome, São Francisco, né? Mas também São José Maria Escrivá pelos ensinamentos dele muito atuais. Então a gente escolhe, né, os nossos santos de devoção, ou no caso eles nos escolhem, mas, enfim, não tem algo determinado. E é algo que a gente vai escolher para imitar um santo específico. Agora, Nossa Senhora, nós vamos ver nos próximos vídeos, é uma devoção necessária, não é algo opcional, né? Então, só para finalizar, como eu dizia, nós católicos só adoramos a Deus. Aos santos nós veneramos. A São José, por ele ser, né, superior, é a protodolia que chama, dolia. E Nossa Senhora é a hiperdolia, né, o maior culto que nós damos a uma criatura. Porque Nossa Senhora é a obra-prima de Deus, né? Nossa Senhora é a cheia de graça, né? São João Paulo II, na Redemptoris Mater, uma carta encíclica, ele diz isso. Quando o anjo saúda Nossa Senhora como cheia de graça, é o nome de Nossa Senhora. Podemos dizer cheia de graça, cheia de Deus, né? E o Senhor está com ela, o Senhor é com ela, né? É a melhor tradução, o Senhor é com ela. Então que nós possamos ter devoção aos santos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nossa Senhora.